Não adianta a gente querer saúde, comprar saúde. Tu não compra saúde, tu planta saúde. E eu te via muito em busca de um equilíbrio de vida. Quando chegou o final, mais pro final da faculdade, que eu entrei na cirurgia, eu disse, cara, esse é meu território. São vários pilares que vai fazer a gente ter sucesso, primeiro como pessoa e depois como profissional. E depois do segundo, terceiro dia, eu falei pro Guilherme, não tô bem, acho que eu tô fazendo um burnout. Talvez uma cultura meio preconceituosa com o coloproctologista. Hoje, a minha intenção na medicina é tocar vidas. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marycast. Hoje nós temos como convidada a doutora Laura Moschetti, que é uma coloproctologista. Seja muito bem-vinda, Laura. Obrigada, Mary. Prazer estar aqui contigo. Laura, antes de mais nada, quero te agradecer muito o teu tempo de estar aqui. Agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Quem gosta de histórias de verdade, de medicina, contadas pelo próprio médico, então se inscreva no canal, deixe um like, porque daí vocês vão ser avisados de todos os próximos episódios. Hoje eu agradeço aos nossos patrocinadores, que é a Suelen Sarmento, Marketing Digital para Médicos, a Medfin, que é contabilidade para clínicas médicas, e o programa Bem Atender. Então, antes de mais nada, muito obrigada realmente por estar aqui com a gente. Nós vamos ter uma conversa muito agradável, espero que seja boa para todo mundo, Laurinha. Ai, obrigada, Mary. Laura, e assim, para a gente começar, como foi a tua escolha para medicina? Então, E como foi a tua escolha pela coloproctologia, que não é uma das especialidades mais encantadoras do mundo dos estudantes, né? Então me conta um pouco. acho que do mundo dos estudantes até, acho que dos leigos que não. Então, eu venho de uma família de empresários, né? Eu não sei se tu sabe disso, se eu já te contei isso. Me conta. Tá. Meu bisavô fundou uma empresa que tem mais de 100 anos, que é uma fábrica de embalagens de saco de farinha atualmente. Isso ficou pro meu avô, do meu avô para meus tios, e eu me criei dentro da fábrica, né? Me criei brincando lá, e para mim sempre foi uma coisa, um mundo muito encantado, assim. E é a vida da minha família. Meus dois irmãos fizeram, eu sou a terceira filha, né? Nós somos 3 filhos, meus 2 irmãos fizeram formação em área de informática e foram trabalhar na Moschetti, o nome é Moschetti. E eu, desde criança, eu dizia que eu ia ser telefonista da Moschetti, já gostava de falar, né? Eu gostava de atender o telefone. Então... Bem sugestivo. Então eu dizia, eu quero ser telefonista da Moschetti, quero ser não sei o que da Moschetti, assim foi indo. Chegou um momento da minha infância, adolescência, que eu quis ser dentista. E meu primeiro vestibular foi para odonto. Mas eu tava em dúvida entre odonto e medicina. Tu já estava pensando em medicina. Eu adorava ir para hospital. Tinha uma amiga doente no colégio, operou apendicite, eu queria visitar. Eu gostava desse ambiente, do ambiente assim, hospitalar. E daí meu primeiro vestibular foi pro odonto. Na época eu fiz vestibular na PUC e na URGS. Passei na PUC, não passei na URGS. E disse pro meu pai, eu não vou cursar. Porque eu vou estudar, que eu quero estudar quero entrar na URGS. Meu primeiro vestibular, não tinha estudado. No segundo vestibular, durante aquele ano, eu resolvi que eu queria medicina. E daí começou a saga da medicina, né? Então eu fiz 2 vestibulares. E no segundo vestibular meu de medicina, eu passei na URGS. Então... Não foi tão demorado assim, porque tem gente que fica até mais tempo. Sim. Hoje em dia é pior ainda, né? Muito difícil. Na minha geração, o pessoal ficava, assim, 3 anos era a média. Hoje eu acho que tá muito difícil. Mas então, eu entrei na faculdade da URGS. Teve no meio da faculdade eu dei uma balançada, porque eu via meus irmãos trabalhando na Moschetti. Um outro irmão meu um deles trabalhava numa multinacional, tocando ficha. E eu naquelas disciplinas iniciais que tu não tem tanto contato com o paciente, pensando, gente, o que eu tô fazendo aqui? Olha só, eu podia estar em outro lugar. Quando chegou o final, mais pro final da faculdade, que eu entrei na cirurgia, eu disse, cara, esse é meu território. Tu sabe que isso que tu tá falando não é a primeira pessoa que chega aqui e diz assim, quando eu entrei no bloco cirúrgico, eu disse, é isso que eu quero. Foi assim que aconteceu pra ti. E daí eu disse, esse é meu lugar. Porque eu passei pela pediatria, não imagino sendo pediatra. Passa pela clínica médica, cara, não vou ser clínica. Então eu ia passando por todas as especialidades, a cirurgia era a última disciplina. E daí tinha 6 meses só de cirurgia. E daqueles 6 meses só de cirurgia, eu disse, é isso. Então, quando eu fui fazer a prova da residência,
primeira prova, qualquer especialidade cirúrgica é cirurgia geral, né? Uhum. Então, eu já me inscrevi pra cirurgia geral. Na cirurgia geral, eu não sabia o que eu ia querer, porque eu não tenho médico na família. Minha vida Sim. era outro mundo, né? E daí eu fui passando em todas as especialidades. E eu gostava muito de cirurgia do aparelho digestivo. Quando chegou na Procto, eu pensei, se eu gostar de orificial e gostar de colono, esse vai ser meu terreno. Por quê? Eu não queria ser cirurgia do aparelho digestivo, eu não queria ser cirurgia geral. Por quê? Eu ia explicar, né? Eu sou uma pessoa, primeiro, eu não funciono bem de noite, tá? Plantão não me pertence. Eu sou matutino, eu acordo cedo, eu durmo cedo. Sofria quando tinha que fazer plantão e sobreaviso na residência, de nos ligarem e ter que acordar de madrugada. Isso pra mim é uma tortura. Segundo, na cirurgia, tu tem consultas muito mais objetivas, tu não tem muita clínica e tu é uma coisa mais resolutiva, assim. Então, o paciente vem contigo com diagnóstico de cálculo na vesícula. E tu é uma pessoa muito objetiva, né? Eu sou resolutiva, mas eu gosto desse contato com o paciente. Tá. Então, na cirurgia, não ia ter tanto isso. E a Procto, o que eu tenho? Eu tenho uma especialidade muito clínica. A maior parte dos pacientes que vêm no meu consultório eu não opero. Menor parte tem indicação cirúrgica. Tu tem investigação, tu tem tratamento que não é só medicamento, tu trabalha com qualidade de vida. E a fidelização do paciente, que de tempos em tempos volta também, pelo menos para fazer os exames de colo. Mas tu tem início, meio e fim também. Aham. Tu não fica com o paciente assim, tipo um diabético que fica vindo no teu consultório, né? Sim, Tem um exato. paciente que vem com uma demanda, ele vai vir 1, 2, 3 vezes, tu resolve e dá asas pra ele voar. Perfeito. Ele não fica ali contigo. Outra coisa que eu gostava muito na faculdade, que é engraçado, eu amava psiquiatria, né? Eu trabalhei na faculdade, na área de pesquisa toda da psiquiatria, né? Quando eu fui fazer minha prova de residência, os professores olharam meu currículo e disseram, mas vem cá, o que tu tá fazendo aqui? Teu currículo todo é em psiquiatria. Faço Mas eu psiquiatria. adoro. Aí ele disse, o que tu tá fazendo aqui? Um cirurgião? Eu disse, mas eu brinquei ainda, né? Eu falei, professor, fale mais sobre isso, né? Que é uma piada que a gente fala, que o psiquiatra fala pro paciente, fale mais sobre isso. Então, eu gosto desse contato com o ser humano, dessa troca, do ir além do problema de saúde, de enxergar o todo, de entender como é que é a família, como é que é o dia a dia. Isso, eu acho que me fez buscar a medicina. Quando eu era mais nova, eu não sabia ver isso. E até a coloprocto, né? Porque se a gente for ver, cada vez mais a gente enxerga que todo esse entorno, todo o estilo de vida, tudo tem a ver com a saúde da gente. E com toda a parte intestinal, que cada vez está mais claro para todo mundo, né? Que esse estilo de vida tem a ver com isso. Os pacientes, eles perguntam, né? Ai, doutora, eu vim aqui por causa do segundo cérebro e dizem que tem uma conexão entre o cérebro e o intestino. Eu geralmente acho que eu quebro esse encanto. Não tem uma ligação entre o cérebro e o intestino. Tem uma ligação entre o cérebro, intestino, coração, perna, braço, tudo. Pâncreas, tudo. A gente tá tudo ligado, né, Mary? E hoje, no mundo que a gente vive, cada vez mais as pessoas, elas querem o imediatismo. Elas querem procurar um profissional, e não é só na área da saúde isso, que vá lá e resolva, sem tu ter que mexer na tua estrutura. Mas a saúde, ela tá diretamente relacionada ao nosso estilo de vida. Não adianta a gente querer saúde, comprar saúde. Tu não compra saúde, tu planta saúde. E ela é constante. É constante. E, na verdade, hoje em dia os estudos mostram, né? Não tem nenhuma medicação que inventaram até hoje que se pare a um estilo de vida saudável. Então, eu acho que isso é a principal coisa que a gente tem que trazer para a vida do paciente, trazer para a vida das pessoas que nos cercam, não só como médico, né? Mas como pessoa. Sim. Porque eu tenho visto assim, ó, cada vez mais tentarem vender fórmulas prontas para resolver casos. Exemplo, própria obesidade, né? Agora tem as chamadas canetas emagrecedoras, que está todo mundo enlouquecido para isso. Mas isso não vai resolver a saúde. A pessoa pode até ficar magra por um período, mas não vai resolver a saúde dela, porque a saúde dela vai estar sendo resolvida no momento que ela tiver o estilo de vida saudável. Sim, e às vezes a caneta é um estímulo, é o primeiro passo para te criar um terreno, exatamente. Vale a pena. Não, para criar um terreno, então a gente tem que achar esse ponto de gatilho.
a gente tem que ver o nosso papel, especialmente médicos, mas não só médicos, como pessoas capazes de divulgar informações de qualidade. Tu, por exemplo, tu trabalha com um monte de médico. Tu cuida de um monte de médico. Qual é o teu papel nisso? Eu sei. É divulgar, é promover esse médico, ele achar o espaço dele no mercado? Sim, mas e o que ele precisa para isso? Ele precisa estar bem. Então, tu vai trabalhar com a saúde mental dele, tu vai explicar para ele, tentar estimular ele a buscar hobby, exercício, qualidade do sono, porque ele não vai chegar onde ele quer se ele não tiver esse terreno, porque essa base. A gente tem várias frentes, são vários pilares que vai fazer a gente ter sucesso, primeiro como pessoa e depois como profissional. Claro. Isso para tudo, não é só na medicina, né? Por isso que eu gosto tanto do que eu faço, porque eu consigo ver que às vezes uma pessoa de fora, que não está no dia a dia da medicina, diz: doutor, quem sabe faz isso. E ele começa a fazer isso. Opa, deu certo. E daí abre um novo mundo, né? Sim. Então, isso é uma coisa. Mas voltando assim, para toda essa carreira, né? Tá? Daí tu entra, Laura, na Coloprocto. Me conta como foi essa tua trajetória dentro da Coloprocto. Uhum. E toda a tua mudança também no estilo não só de vida, mas tu mudou, porque antes tu atendia também, tu fazia bastante cirurgias grandes, envolvida com robótica, né? Com cirurgias que são longas, que tem internação, e isso tirava muito tempo. E te tirava muito tempo também da tua história de mãe, de esposa, de mulher, né? Como é que foi essa tua mudança? Abrir mão, de repente, da Coloprocto, uma parte dela para ficar só nos exames e cirurgias menores? Me conta isso. Então, quando eu terminei a residência, eu trabalhei primeiro no Hospital Militar por um tempo, fiz mestrado, trabalhei no Militar, e depois eu entrei no Conceição. Daí eu fiquei de contratado no Conceição uns 6, 7 anos. E no Conceição a gente tem muito volume, né, do SUS, né? Então fazia muita cirurgia grande, muita colonoscopia, muito ambulatório, bastante volume. Nesse meio do caminho, e eu sou uma pessoa assim, que é curioso, né? Eu nunca quis ter emprego. Mas as coisas, quando a gente termina a residência, elas vão aparecendo e a gente vai agarrando tudo. Vai precisando até Não, claro, sim. Começar a ganhar alguma coisa, né? E não é nem só, além de ganhar, tu manter experiência, né? Pra mim, assim, quando eu fiquei 6 anos no Conceição, são mais 6 anos de residência, né? Ah, com certeza. Porque esse volume que tu tem lá, tu não vai ter no consultório. Então, nesse meio tempo, tu vai fazendo tudo. Depois tu começa a pensar sobre o que tu realmente quer, né? No meio do caminho, enfim, vieram as crianças, né? A Clara tá com 9, o Gustavo com 7. Estão grandes. São os queridos. Quando a Clara nasceu, pra mim, foi uma fase, assim... Eu me debati muito, assim, nessa mudança de papel, né? Nesse renascimento meu, eu fazia exercício todos os dias, 2 vezes por dia. Eu corria, eu nadava, eu pedalava, fazia academia, fazia consultório. Podia fazer. Trabalhava no Conceição, nasceu a Clara, vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Então, eu diminuí consultório quando a Clara nasceu, mantive o Conceição, fazia exercício 2 vezes por semana. Depois, logo a gente já engravidou do Gustavo, veio o Gustavo, e eu vinha infeliz, de certa forma, na profissão, sabe? Eu vinha pesada, indo pro Conceição pesada. Se tinha que operar de noite, eu tava achando ruim. Eu não conseguia me sentir inteira em casa, nem exercendo meu papel de mãe, e nem inteira na minha profissão, porque eu tava sempre tendo que rebolar, sabe? E tu já tinha teu consultório naquela época? Eu sublocava consultório. Daí, na época, eu falei pro Guilherme, eu acho que eu vou sair do Conceição, não tô feliz, não tá dando. O consultório tava começando a aumentar volume. Eu quero estar mais presente na vida das crianças. E daí foi uma escolha que o Guilherme me apoiou, saí do Conceição, fiquei só no consultório. Nessa ficada só do consultório, entrou tu, né? Porque daí o Guilherme veio com aquela demanda dele de que nós temos que ter um site, eu quero mostrar como me posicionar no mercado. E eu não quero site, Deus me livre, aparecer minha cara em algum lugar. Mas daí vamos juntos fazer o site. E daí eu disse, Gui, vamos chamar a Mary. Já te conhecia, tu era minha paciente, tinha a função da Jaque, tudo. Eu disse, vamos chamar a Mary, eu sei que a Mary trabalha com isso, trabalha bem. E na época, eu acho que tu também tava meio que começando essa área, Mary, ou não? Já tinha um tempo? Não, já tinha um tempo. Tá? E o que mais me chamava atenção em relação a vocês era
vendo vocês como casal, médicos, de estilos diferentes que se completam, tá? Eu acho isso uma coisa muito legal. E eu te via muito em busca de um equilíbrio, sabe? De um equilíbrio de vida. Justamente o que tu tá trazendo agora, sabe? Na questão, assim, ó, da maternidade, de ser uma boa profissional, de se manter atualizada, de tentar fazer tudo certinho. E parece que o dia não cabia na Laura, sabe? Lembro de a gente fazer algumas reuniões e tu te questionar assim, dizer assim, o que eu faço? Eu quero fazer isso. Lembra? Então, isso é uma coisa assim Sim, que me mostra hoje uma outra Laura. Por sim, isso é tão importante a gente conversar sim, hoje aqui, te trazer como exemplo. sim, Ou seja, todo mundo tem chance de melhorar, sim. né? Tem espaço para tudo. Tem. Tem espaço para tudo. E daí a gente resolveu montar o consultório, né? A gente queria, o Guilherme também tava em emprego, queria sair do emprego, a gente queria ampliar o horário, não tinha como, vamos montar um consultório, vamos montar a Uroprocto. E daí eu lembro que nessa época a gente jogou o site pro lado e começamos a desenhar o que seria um consultório nosso. E daí eu lembro daquela reunião nossa no clube, a gente fazia nossas reuniões lá, né? Como é que era o nome daquele? Canva? Não, um esquema que a gente preenchia sobre os nossos objetivos. Era um Canva. Canva, né? Uhum. Era um Canva. E daí a gente preencheu aquilo. Eu me lembro que eu sentei contigo, eu tava numa fase que eu não tava legal. Eu não tava legal mesmo, não sei se tu lembra. Lembro sempre. E tipo assim, era isso, como achar o equilíbrio, né? E daí foi indo, desenhou, abrimos o consultório. Primeiro dia que abriu o consultório, fechou tudo na pandemia. Foi de uma desgraça. A gente tá cheio de conta pra pagar. 2 meses sem ninguém pra atender, né? Mas daí foi bom que a gente botou o consultório em ordem. E foi indo. E daí ali, a carreira deslanchou. E assim, ó, que momento que foi de aprendizado. Porque não tinha o que fazer, estava tudo fechado. E foi um momento de vocês organizarem uma série de coisas que talvez não pudessem ter sido tão bem organizadas se a vida tivesse correndo ao natural. Então, até isso vejo, sabe, como foi um momento muito bom que tem acontecido. Não que a gente diga que foi bom ter a pandemia, mas ela serviu para muitas coisas. Para nós teve coisas positivas. Para todo mundo. Alguma coisa de positiva teve, né? E ali foi, eu acho que onde a gente conseguiu dar, finalmente, para nossa carreira, para o nosso negócio, porque a medicina é um negócio também, né? A nossa cara. E à medida que a gente deu a nossa cara, os pacientes começaram a chegar cada vez mais. Por quê? Porque, na verdade, tem espaço para todo mundo no mercado. E o paciente se identifica com quem é verdadeiro, porque a gente cria uma conexão, né? Então, vocês fizeram uma coisa muito do jeito de vocês, começaram a atrair mais pacientes que tem a ver com vocês. Com o nosso perfil, né? Então, isso eu acho uma coisa que aconteceu brilhantemente, sabe? E dentro de tudo isso, a gente tem uma Laura que começou a precisar equilibrar também a sua vida, porque o esporte sempre fez parte da tua vida, né? E com essa demanda toda, por exemplo, de Conceição, de criança pequena e coisa, teve uma hora que isso aí ficou meio atrapalhado e que hoje tá de uma outra forma. Como é que tá isso pra ti? Pra mim o esporte, eu tava vindo pra cá pensando nisso, né? Pra mim o esporte, ele é um remédio, assim, essencial. Eu não posso parar de fazer esporte, porque além do bem que me faz, ele é um marcador de qualidade de vida pra mim. Nos momentos onde eu diminuo o esporte, ou começo a diminuir muito a frequência, não é porque eu tô em casa vendo TV, é porque eu tô trabalhando muito. E daí no final de 2000 quando é que foi que eu reavaliei isso, assim? Que foi tipo onde eu dei uma nova pisada, minha vida deu uma guinada. Essa parte da história tu não sabe que tu acabou não acompanhando, Mary. No final de 2000, nós estamos em 2025, acho que foi no final de 2022 ou de 2023. A gente se mudou, e daí logo que a gente se mudou, o Guilherme disse, Laura, vamos ter que maquinar. E eu tinha um volume de consultório muito represado. Sim, a consulta para daqui 3 meses. Então, eu comecei a abrir mais turno. E à medida que tu abre mais turno, tu começa a encher mais paciente. E daí tu começa a operar mais de noite. Daí tu faz coluna até às 7 da noite. Daí quando vê, tu tá indo no sábado de manhã no hospital. E daí, quando chegou no final daquele ano, que eu acho que foi 2023, eu fiz um burnout. A gente saiu de férias.
E eu sempre, assim, surfar pra mim era uma coisa que eu chego e eu me conecto muito com uma coisa muito verdadeira pra mim, sabe? E a gente foi surfar. E eu olhava aquele mar e me dava um medo. Eu torcia assim, ai, tomara que não tenha onda hoje. Eu entrava no mar pra surfar e eu não gostava. Só que daí eu tinha pensado, eu preciso entrar, a gente veio aqui pra surfar, eu e o Guilherme, né? A gente tinha ido pra Nicarágua. Eu disse, como é que eu tô com medo do mar? Tipo, umas coisas que não me pertenciam, sabe? Depois do segundo, terceiro dia, eu falei pro Guilherme, eu não tô bem. Tô doente. Não é possível. Eu tô com medo. Eu tô torcendo pra que não tenha onda. Tanto que, cara, a gente programou essas férias. E eu disse pra ele, eu acho que eu tô fazendo um burnout. E daí eu voltei e eu faço terapia, né? Então, quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi na minha psiquiatra. Eu disse pra ela, eu não tô bem. Eu não tô bem. Eu não gostei de férias. Eu não me senti bem lá. Era pra eu relaxar. Eu fiquei tensa o tempo inteiro. Com medo de coisas que não fazem o menor sentido. E ela disse, isso é um burnout. Nós vamos ter que reduzir. Só que ele tá com uma agenda lotada pra daqui 3, 4 meses, né? Então, como é que a gente vai fazer? Ela disse, não, tu vai fazer o seguinte. Cada paciente que desmarcar, tu não remarca. Não deixa encaixar ninguém ali. Tu vai ajustar a tua agenda. E daí, óbvio, que depois do burnout vem o quê? Um episódio depressivo. Tu não sai do burnout assim, de tipo... uma hora pra outra, acabou a agenda. Não. Então, assim... De 2023 para 2024 foi muito pesado. Quando começou 2024, eu comecei com uma estratégia de eu vou ter que reavaliar o que vai ser da minha vida. Porque daí minha psiquiatra disse, Laura, olha só, deu, né? Não é a primeira vez, não é a segunda. Não dá pra brincar com esse tipo de coisa. Já vimos que demanda pra ti de trabalho não funciona bem. Tu não vai, tu tolera por um tempo. Daqui a pouco tu não vai sair dessa, sabe? Então... Eu disse, e assim, eu consegui equilibrar esse prato enquanto não tinha as crianças, né? Com as crianças é mais uma demanda. Então, foi o que eu disse pro Guilherme, eu vou ter que reduzir. E daí, quando tu reduz o quê? Ganho, né? Claro. E a gente tem toda uma vida por trás pra manter. Então, começou uma nova caminhada nossa, de tipo, como nós vamos equilibrar esses pratos. E foi onde eu decidi parar de fazer cirurgia de grande porte. Porque o Gui opera grande porte. O Gui, de noite, não tá em casa. Alguém tem que estar. Não tem como eu fazer tudo. E pra mim, foi uma coisa muito natural pra mim chegar e dizer, olha, eu vou escolher o que eu vou fazer aqui, que é o que me faz mais feliz agora. Porque grande porte estava sendo um fator estressor pra mim. É um paciente que tá internado, é risco, várias... Não, e demanda muito tempo. E eu vou ter que fazer exercício todos os dias. Vou ter que me organizar pra voltar a fazer exercício. Como foi? Daí eu tinha que achar um exercício, né? E daí eu voltei a nadar. Daí eu comecei a fazer aula de tênis, nunca tinha jogado tênis na vida. Só que, pra mim, não só o exercício, como tudo na vida, gira em torno de meta. Eu preciso ser desafiada, eu preciso me sentir desafiada. E eu, antes de ter as crianças, eu queria correr uma meia maratona. Daí, no ano passado, veio a enchente. E eu tava assim com o esporte, não tava assim. A natação já tinha me dado tudo que eu queria ter dela. Já tinha conquistado o que eu queria lá dentro, Sim. sabe? Não tinha vontade mais de nadar todos os dias, de me superar ali. Daí, veio a enchente, eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou mudar de academia e eu vou começar a correr. Daí uma amiga minha que é anestesista começou, vem correr, tu vai gostar. E o bom da corrida é que me dá uma independência, assim, eu não tenho horário de treino. Vai a hora que quer, vai sozinha. Que eu quero. Eu vou sempre sozinha, na verdade. 5:30 da manhã eu saio pra correr, tá bem. Eu sou uma pessoa matutina. Pra ti não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E daí eu comecei a correr. Daí quando eu comecei a correr ali, fazer treino, ele me dava, o treinador me dá as planilhas. Eu disse pra ele, nós temos que achar uma prova, que se não tiver uma prova... Sim, tu gosta de metas. Eu vou desistir, eu não vou ficar acordando às 6 da manhã pra correr, é só pra correr meia hora no parcão, entendeu? Não me pertence isso. Daí ele disse, vamos correr então 10 quilômetros. Não, que 10 quilômetros eu já corri uma vez na vida, eu sei correr 10 quilômetros. Daí ele, então, o que tu quer correr? Eu disse, uma meia maratona. Daí, isso era maio. Daí ele disse, tu tá correndo direitinho, tu faz musculação, tu quer fazer por um tempo? Daí eu disse, não, só quero fazer. Daí ele disse, em setembro tem a meia de Porto Alegre, quer tentar? Eu vamos. E daí eu comecei a treinar pra meia de Porto Alegre. E daí em setembro... Daí fazia sentido pra te treinar, porque tu tinha um objetivo grande. Exatamente. Daí eu corri a meia de Porto Alegre. E daí quando terminou a meia de Porto Alegre, era num sábado, domingo é a maratona. De sábado pra domingo, eu e o Guilherme, a gente ganhou um Vale Night, assim. E domingo de manhã a gente acordou e foi... Eu disse, vamos ver a maratona. Daí eu cheguei na maratona pra ver, a gente chegou 11 da manhã, que é a hora que estão chegando os pangaré, que não são os profissionais, né? Tipo...
as pessoas normais. Apesar de quem diga que é louco, né? Eu não concordo. Mas daí a gente foi ver e eu vi aquelas pessoas chegando, sofrendo, e eu adorei a meia do início ao fim. E aquelas pessoas sofrendo. Quando eu vi aquelas pessoas, eu disse pro Guilherme, eu vou correr vou correr uma maratona. Eu quero saber como é que é sofrer. Não é possível, pra mim foi só diversão. Qual é o meu limite de sofrimento, né? E daí veio a maratona esse ano. Então, nesse ano, eu treinei pra maratona, corri a maratona. E me diverti do início ao fim. Que massa! Então agora eu não sei o que eu vou inventar. Não, mas eu vou pra uma maratona de novo ano que vem. Que máximo! E tem maratonas por tudo quanto é canto. Tem. Por enquanto eu tô gostando das de Porto Alegre, que são baratas, entendeu? Não tô tendo que fazer grandes investimentos. Vai ver. É quando começar a encher o saco daqui, daí eu começo a assar voos mais longos e caros. Não me sabe pra onde tu vai? Eu vou ficar em Porto Alegre por enquanto, que tá bom, bem. Tá barato. Tô me divertindo dessa forma. E as crianças curtem, né? Tipo, a família tá junto. E elas também se empolgam de ver a mãe fazendo exercício. Eles vão ter toda essa cultura, isso vai ser muito legal. Essa cultura de exercício lá em casa já existe, né? Tá, mas aí assim, ó, voltando agora para a questão da coloprocto. Tá. A gente sabe que, eu quero falar bastante agora da especialidade, porque a gente tem episódios, por exemplo, da Preta Gil, né, que teve câncer, que faleceu. A gente tem talvez uma cultura meio preconceituosa com o coloproctologista. Pá, isso aí, como é que pode gostar, né, de intestino, de cocô, né, de ânus? As pessoas perguntam isso, né? A gente já conversou, perguntam isso para ti, por que tu escolheu isso? Não tinha uma coisa mais criativa, melhor para fazer? E, no entanto, é tão importante, e hoje se sabe que o índice de aumento de câncer de intestino é tão alto em relação a décadas atrás, que eu queria que a gente conversasse alguma coisa para que o leigo entendesse qual é o papel do coloproctologista, por que é importante fazer exame e o que tem por trás de tudo isso. Então, o coloproctologista é o médico especialista em intestino grosso e ânus. Ele é um clínico e é um cirurgião. Ele faz as duas áreas. E ele também trabalha com prevenção. O papel do coloproctologista, ele tá em tratar quem tem queixas, sim, mas ele também é muito importante no sentido de prevenção. E daí vem a colonoscopia, vem o estilo de vida, a gente ter a oportunidade de explicar para o paciente a importância da alimentação, se manter hidratado, praticar atividade física, porque a prevenção do câncer de intestino, ela começa com o estilo de vida. Com o estilo de vida. A gente sabe o quê? A gente sabe que a gente tem como ter fatores protetores no nosso dia a dia. Atividade física aeróbica regular. Alimentação rica em fibras e pobre em gordura, especialmente de origem animal. Não fumar. Beber muito pouco ou não beber. Esqueci de alguma coisa? Obesidade é fator de risco. Então, manter-se num peso adequado. Acho que não esqueci de nada. Quando a gente soma isso tudo, isso são fatores protetores. Então, começa aí. Mas eu faço tudo isso, mesmo assim eu tenho que fazer colonoscopia? Sim. Acima dos 45 anos, todo mundo tem indicação de fazer colonoscopia. E dando normal, há quantos anos entre um exame e outro? Quando a gente não tem história de câncer de intestino na família, se o exame é 100% normal e o preparo tá bem limpo, o intestino tá limpo, na hora que faz o exame dá pra repetir de 10 em 10 anos. Não é um exame anual. Quando tem história de câncer de intestino na família, a gente começa aos 40 anos ou 10 anos antes da apresentação no familiar. Então, meu pai teve com 60, eu vou começar com 40. Meu pai teve com 40, eu vou começar com 30. E daí tu vai fazer de 5 em 5 anos. Existem outras peculiaridades de história familiar que daí o ideal é tu consultar, mas acima dos 45 anos todo mundo tem que fazer. Qual é a importância da colonoscopia? A colonoscopia, ela não é um exame de rastreio, ela não é um exame como a mamografia para o câncer de mama, como o PSA e o exame de toque para o câncer de próstata. É um exame que tem capacidade de prevenir. Por quê? Quando a gente faz a colonoscopia, a gente vai buscar pólipos, que são como se fossem pequenas verruguinhas, lesões benignas que vão se formar no intestino. É muito comum, 50% das pessoas acima dos 50 anos vão ter, então fazer uma colonoscopia e achar um pólipo não é assustador. Só que esses pólipos, eles podem evoluir para câncer.
E eles Então, demoram para evoluir. sim, por isso 10 que dá pra anos. fazer 10 anos. Então, 10 como anos o tempo de importante fazer o evolução. exame, né? E a gente sabe que a colonoscopia ela tem uma capacidade de prevenção de até 60% Que alto. de câncer de intestino. E as pessoas têm medo da colonoscopia. Por quê? Por causa do preparo, por causa de risco de complicação. Só que o risco de complicação é muito baixo. O benefício é muito maior. O preparo é chato. Mas não é horrível, Mary. Mas é para 48 horas. Não é horrível, né? Coisa não. Eu já fiz também. Não. Assim, tem até uma em breve de novo. E, na verdade, assim, ruim é ficar doente, né? Ruim é tu ter tido a oportunidade de prevenir uma coisa e não prevenir, né? O tratamento de um tratamento oncológico é muito pior do que tu te preparar em casa para um exame que tu sabe que vai te deixar tranquila por próximos 10 anos. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam se dar conta e avaliar, que ele é que o exame, ele não só ele faz diagnóstico, como ele trata. E se, supondo, tem um episódio de o exame vir positivo para câncer, o que é feito? Quais são os próximos passos? Daí depende, né? Porque se tu tem um câncer em pólipo, que é muito inicial, muito, muito, muito inicial, a ressecção do pólipo é suficiente. Se tu tem um câncer que já não é mais possível tratar através da colonoscopia, daí a gente vai ter que fazer todos os exames de estadiamento, tomografia, ressonância magnética, avaliar o estágio da doença para definir o tratamento. E daí vai depender da localização, se está no colo ou no reto. Então, isso daí vai variar muito. Vai variar muito a conduta, inclusive cirúrgica, né? Inclusive cirúrgica. E daí, hoje em dia, isso eu encaminho. Tá, isso essa eu já parte, não faço mais. Essa eu encaminho. Por quê? Porque eu fiz o diagnóstico, esse paciente ele tem que vincular com quem vai tratar ele. Claro. Ele não tem que ficar no meu colo, sabe? Ele tem que ir para quem vai... E ele vai ter outras demandas. Ele tem que ir para quem vai tratar ele e formar esse vínculo com a pessoa que vai seguir ele a vida toda, sabe? E dentro da história falando assim, a história do preconceito, porque tem pessoas que não querem ir no coloproctologista, como tem homens que não querem ir no urologista, por exemplo. Mas eu acho que a tem que dizer isso hoje para as pessoas. Eu acho que a proctologia é a especialidade com maior tabu. É mais que o uro, porque nada é mais íntimo do que o nosso ânus, né? Porque o ânus é sujo, é feio, cheira mal, e daí envolve todo esse tabu nosso desde a nossa infância, da nossa cultura, da religião, de tudo que envolve o ânus. Só que, para nós, médicos, nada mais é do que uma parte do corpo humano, né? Importante. Sim, importante. Tanto quanto as outras. Tanto quanto as outras. E eu brinco com os pacientes, né? Que se eu encontro no Zafari, eu nem lembro. Sabe? Tipo, não, se eu te encontrar na gôndola do Zafari, eu vou lembrar de ti. O que faz a gente lembrar dos pacientes não é o ânus deles. É uma história que tu me contou. Porque meu filho, não sei o quê. É isso que nos vincula. Não é a queixa, não é a doença. E para nós, é só mais um, Mary. É só mais um, entende? Isso é uma coisa que é importante a gente falar pro leigo, né? Não só na coloprocto, como todas as especialidades, né? O médico, ele é tão treinado para cuidar daquela especialidade, daquela parte do corpo, que o foco dele em consultório, em consulta, é aquilo. Mas fora ali, é o todo daquele paciente. Claro. É o ser humano que está ali, porque não vai pensar assim, sabe? Mas eu fiz... Incrível isso que agora tu tá me falando, eu tô me lembrando. Eu nunca escutei história de um médico me trazer um exemplo que fosse totalmente ligado ao paciente X. Ele fala sobre a doença. Ele não fala sobre a relação. Porque eu acho que vocês conseguem separar muito isso. Não, e eu brinco com os pacientes, outra coisa, né? Eu digo, a vergonha é toda tua. Porque a vergonha e o preconceito não são meus, né? Eu digo, tu é só mais um aqui, fica tranquila, a vergonha é toda tua. Por quê? Porque o preconceito tá no paciente. Eu já abandonei esse preconceito há muito tempo, né? Claro. Quando eu entrei na medicina e comecei a ver as pessoas nuas, isso foi, né? Claro, passou. Laura, e daqui para frente, o que tu pensa em relação à medicina, de objetivos, de desafios, já que tu é movida a desafios? Inquieta, né? A gente tava falando sobre isso antes. Eu sou uma pessoa bem inquieta e sou movida a desafios. Bom, nesse momento,
eu tô reestruturando a minha carreira de forma em que eu tô deixando o convênio de lado. Nessa reestruturação toda, para melhorar minha qualidade de vida e para eu conseguir dar para o paciente o atendimento que eu busco dar. Minha consulta não demora meia hora. Não consigo. Não dá, sabe? Eu não consigo conversar só sobre a questão. Eu converso sobre tudo. A história de... A minha consulta demora 1 hora. Então, assim, eu não tenho como sobreviver dentro da medicina com o serviço que eu quero oferecer e com o tipo de atendimento que eu dou com consulta de convênio. Então, hoje, eu tenho menos da metade do meu consultório é convênio, onde eu atendo somente os meus pacientes antigos de convênio. O restante dos pacientes eu recebo somente paciente privado. Isso faz com que eu consiga ter uma consulta de mais qualidade, que eu tenha disponibilidade, com que eu consiga dar meu celular para todo mundo. Paciente, tu sai, pega meu celular, porque qualquer dúvida que tu tiver, tu me avisa. Não precisa vir aqui para tudo, né? Mas isso aí é o atendimento que o médico só consegue se ele realmente tiver tempo, senão a conta não fecha. Se ele tiver o convênio e essa consulta de 1 hora, a conta no final do mês não fecha. Não fecha, não fecha. Tá, é uma coisa que eu... Não, tu não paga nem as contas do consultório. Não consegue, né? Então, realmente é uma decisão que tem que ser bem amadurecida, não é todo mundo que está no momento de fazer esse tipo de coisa. Isso é uma construção, né, Laura? Sim. Não adianta achar que todo mundo vai poder fazer isso. Depende da especialidade, depende do perfil do médico e tem que ter esse preparo, tem que ter esse planejamento. Eu acho que é E acho que depende do estilo de consulta que tu quer oferecer. Se tu é uma pessoa que tu quer tratar, por exemplo, só quero fazer colonoscopia de prevenção, não quero conversar sobre a tua saúde, tá bem. Okay. Mas isso tu não vai ter espaço, talvez, para oferecer isso sem ser através do convênio, sabe? Mas... eu acho que as pessoas, elas sentem falta hoje em dia de serem vistas... com certeza. Como um todo, sabe? De terem tempo para falar. Não, e o momento que tu faz uma medicina onde tu tem tempo de falar de estilo de vida, tu tá dando muito mais que uma consulta de um coloproctologista para ela. Sim. Tu tá dando uma orientação de vida para prevenir muitas outras doenças, não só alguma coisa relacionada a coloprocto. Tu tá dando subsídio para ela rever conceitos e daqui a pouco ter uma mudança de estilo de vida e ela não vai ter câncer de mama, ela não vai ter obesidade, tá tudo ligado. Ela não vai ter insônia, vai melhorar toda Sim. A vida. E na verdade isso gratificante. Não adianta tu chegar e dar uma listinha pro paciente dizendo o que ele tem que fazer. Tu vai ter que escolher um ponto em comum. Ó, o que nós vamos escolher? Tu vai agora... 21 dias, 3, 4 semanas, você vai voltar comigo. O que nós vamos fazer de tudo isso que a gente conversou? O que tu tá disposto a fazer? Tu tá disposto a caminhar 10 minutos, 3 vezes por semana? Tô. Então tá, 10 minutos, 3 vezes por semana. Volta aqui daqui 3 semanas. Isso são as metas. Isso é legal, porque como teu estilo de vida é voltado à meta, tu deve vincular muito com o paciente isso. E Mary, eu tenho alguns pacientes que me vem à cabeça, assim, que eu brinco com eles, que eu tinha que fazer um busto pra eles dentro do consultório. Tem paciente que nisso virou maratonista. Ai, que isso deve ser muito bom. Que perdeu peso, que era obeso, tinha dor abdominal, trabalhava feito um louco, tem negócio, não tinha tempo, não se alimentava bem. E daí tu começa caminhando 10 minutos, 3 vezes por semana, daí tu volta pra fala, que legal, que legal. E agora, o que nós vamos fazer de diferente? Com isso, eu já comecei a tomar mais água, agora eu tenho sede, né? Claro. Com isso, eu já... ponho o despertador e durmo cedo, porque eu tenho que fazer isso. Então, assim, às vezes, tem um livro muito legal, que é O Poder do Hábito, não sei se já leu. Conheço. Exatamente sobre isso que ele fala, né? Sobre tu ter pequenos gatilhos que vão te fazer mudar. E eu acho que o que a gente pode fazer de mais bacana para um paciente é tornar ele independente da gente. É munir ele de atitudes e conhecimento para que ele faça as escolhas e ele cuide dele. Que ele tenha que me buscar. Que ele tenha autonomia, que ele venha me buscar, porque teve uma crise hemorroidária, apesar de estar fazendo tudo certo. Mas não porque ele segue constipado, entende? Sim. Porque não adianta, daí eu vou dar um remédio para ele, para hemorroida, ele vai seguir constipado e vai seguir voltando. Então, assim, a gente tem o papel de educar. Educar pessoas. E daí precisa de tempo. E tu precisa de conhecimento. E hoje em dia a gente vê que isso perdeu o valor.
A gente vê muita gente divulgando informação que não é verdadeira, não é real. Tá difícil no mundo também de saber o que é real, o que não é, o que é verdadeiro. Eu acho assim, e também muitas pessoas querem a fórmula mágica. Não querem, muitas vezes. Me lembro que uma vez, tu contou o caso de uma paciente que fez o exame contigo, tinha que buscar o resultado. A mãe tinha falecido de câncer de intestino. E quando a secretária marcou a consulta de retorno para ver o resultado, e quando essa paciente chegou no teu consultório para pegar o resultado e o exame estava normal, ela ficou braba. Por que ela tinha que ter ido no consultório? Tu te lembra disso? Não lembro. Ficou marcado para mim, porque eu conheço a pessoa. E assim, mas se tu não tem tempo para ir no consultório, para receber um diagnóstico, que poderia ser bom ou ruim, né? Na verdade, tu não vai para receber o diagnóstico, né? Tu vai para receber a orientação. A orientação do que fazer, de quanto tempo, assim, teve pólipo benigno, maligno, quanto tempo a gente tem que repetir. É para isso que tu vai. É para receber o próximo passo. E ela ficou muito indignada. Por que eu tive que sair do meu escritório para ir fazer uma consulta para tá tudo bem? Pô, que bom que tá tudo bem. E se não tivesse, né? Em casa. Então, são coisas que a gente vê, assim, que as pessoas, muitas vezes, elas estão com tanta pressa, com uma vida tão atribulada, que elas não estão focando tanto no contexto todo de saúde. Uhum. E eu vejo que esse contexto todo de saúde, assim, tem a ver com o tempo, com o médico que escuta, com o médico que orienta. Que só assim que a gente vai conseguir evoluindo, né? Porque essa história de que a gente vai chegar a 100 anos, eu quero chegar a 100 anos. Bem, né? Não, e outra, né? Quando tu tem a possibilidade de informar uma pessoa de forma com qualidade, essa pessoa, ela transmite esse conhecimento adiante, né? Então, ela vai muda uma família inteira, né? Muda uma família, ela vai falar pro amigo, ela vai falar pra outra pessoa, e isso vai formando uma rede, né? Qual é a questão da colonoscopia? Hoje em dia, as pessoas não sabem que tem que fazer colonoscopia, Mary. As pessoas não sabem. E eu acho que isso é responsabilidade médica. Sim. Porque quem tem que indicar colonoscopia? A pessoa não tem que saber que aos 45 anos tem que ir num prócto ou num gastro fazer colono. Ela tem um cardio que cuida dela, ela tem um gineco que cuida dela, ela tem um urologista, ela tem um clínico geral. Essas pessoas, esses médicos, têm que indicar a colonoscopia. E por que isso não é feito? Porque as consultas são rápidas. Porque tu tem que maquinar para dar conta da fatura no final do mês, entende? E daí tu tem que fazer volume e tu não tem a qualidade necessária para fazer a conexão com o paciente. Por quê? Porque quando o paciente vai no médico, ele vai no médico contigo porque ele tem uma queixa de hemorroidas, tem sangramento anal. Mas a gente tem que ver isso como uma janela de oportunidade para olhar a saúde do paciente. Por quê? Porque tu vai perguntar pra ele se teus exames estão em dia. Tu já fez alguma vez teu check-up? Tu já não... Como é que tu tá comendo? O que tu tá fazendo? Tem que entender que isso é uma janela de oportunidade que tu tá tendo e o paciente tá tendo de ele olhar pra saúde dele. Isso faz toda a diferença. Então não é uma consulta por uma queixa, é uma janela de oportunidades que a gente tem ali. E nessa janela de oportunidades, talvez a gente encaminhe pra outra especialidade. Mas assim, paciente que vem comigo e que não fez exame de check-up, eu vou pedir exame de check-up pra ele. Eu não vou fazer uma avaliação cardiológica, não me diz respeito. Mas eu vou pedir laboratórios básicos, se tem idade pra fazer ecografia, vou fazer. Faz tempo que não vai no gineco, eu vou dizer, vamos encaminhar pro gineco. Não tem gineco? Também, vamos te encaminhar para um gineco. Tu não pode perder a oportunidade de ver que o paciente tá ali, olhando pra saúde dele. É um momento dele ali. E isso requer tempo. E isso... Tu poderia dizer que se tornou um novo propósito na medicina para ti? Ter essa consulta? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Hoje, para mim, a minha intenção na medicina é tocar vidas. Não é tratar doença só. Isso é bárbaro. É tocar vidas. É olhar a saúde mental, é olhar o paciente e poder, dentro da minha especialidade, do meu conhecimento, propor mudanças ou simplesmente reconhecer que o que ele está fazendo está tudo certo.
E poder orientar para as outras especialidades quando necessário. Exatamente, mas é isso. Porque isso que tu tá falando é uma coisa que realmente, assim, ó, eu vou te dizer uma coisa, eu tenho conversado com médicos, eu tô sempre falando com médico, né? Minha vida praticamente eu só falo com médico. Muitos não estão felizes na profissão quando me procuram. Porque a vida está tão corrida para eles. Eles estão atendendo em tantos lugares. É tanto volume de trabalho que eles se afastaram do propósito daquela medicina de trás que eles queriam. Então, eles estão cansados, eles estão, cada vez a gente é mais cobrado por tudo, por exemplo. Antigamente, o médico não precisava se preocupar com marketing. Hoje ainda tem que ter o tempo para pensar no seu marketing, nas suas estratégias de crescimento e tudo. Isso também tirou tempo, né? De vida do profissional. E justamente essa correria toda faz com que eles não consigam fazer uma consulta de 1 hora. Né? Eles não têm condições de dar essa atenção que eles lá atrás sonhavam em dar para o paciente, porque todo mundo que começou a medicina lá atrás sonha em fazer uma medicina bonita, né? Pelo menos eu imagino que seja isso, né? Esse deveria ser o ideal, deveria ser, o propósito, né? deveria ser esse, né? Eu vou me ferrar estudando para fazer uma medicina que faça diferença para as pessoas. Porque a vida de médico não é fácil. Para até tu te tornar um médico equilibrado, no mínimo 12, 13 anos de muito estudo, Sim. fora o que vai ter que estudar pro resto da vida. Para não poder dar essa qualidade de atendimento, deve ser bastante frustrante. É muito frustrante, claro que é. E eu nunca tive como propósito ganhar dinheiro. Isso para mim nunca foi um propósito. A gente sabe que na medicina tem muito médico que sim, quer ficar rico, né? Para mim isso nunca foi um propósito, sabe? Então para mim é mais fácil, de certa forma, também abrir mão de determinadas coisas, sabe, Mary? Se tu tem como intenção ganhar dinheiro, porque a nossa hora, nossa remuneração está diretamente relacionada com o tempo que a gente trabalha, né? Só tem um jeito de ganhar muito dinheiro, trabalhando muito. E isso cobra um preço. E tem que saber se a pessoa está disposta ou não a pagar esse preço. A pagar esse preço, né? Eu acho que quem quer ganhar muito dinheiro está disposto. Porque daí o propósito dele é esse, ele vai fazer isso. Ele vai estar feliz e tudo bem, né? Mas eu sempre quis mais da vida do que isso, sabe? Eu amo a medicina, eu gosto do que eu faço, eu sou feliz na minha profissão, mas eu também entendo que ela é minha profissão. Eu dou um limite pra isso. Porque eu sou mais do que médica, sabe? Eu não sou só médica. Eu tenho inúmeras coisas na minha vida que me fazem humana. Pra eu tocar vidas, eu também tenho que ser humana. Com certeza. Eu, depois que as crianças nasceram, assim, não sou aquela pessoa que desde pequena quis ser mãe. E, assim, eu não fui maternal. Eu fui educada pra, tipo, conquistar minhas coisas na vida, trabalhar, buscar. E depois que as crianças nasceram, eu tenho muito claro pra mim, e não tenho nenhum problema de dizer isso, que elas são as prioridades da minha vida. Que bom. Elas são a minha principal função. Porque eu tenho uma função hoje no mundo que é deixar 2 pessoas do bem, educadas, trabalhadoras, responsáveis, que entendam o papel delas no mundo, dentro da sociedade, dentro do ambiente, dentro da natureza. Que foi o que meus pais fizeram para mim. E eu acho que foi o maior ensinamento que eu tive. Maior ensinamento. Você tá conseguindo fazer isso para eles também. Isso precisa de tempo. Muito. Tempo de qualidade. Eu não tenho como ficar respondendo milhares de mensagens, chegando em casa às 9 da noite, acreditando que isso vai ser possível terceirizando isso. Nem terceirizando, e às vezes o pai e a mãe não estão nem... Só estão de corpo presente naquela atividade com a criança sente. Porque o que eu vejo é muitos pais chegando 9 horas da noite, extremamente cansados, tendo que fazer tema com o filho. E pensando, ai, que saco que eu tenho mais agora ainda do que fazer tema com o filho. Eu adoro. Pois é, mas acontece. Mas eu adoro. Eu gosto. Tu tem que ter tempo. Porque senão é uma função, né? Eu adoro. Eu gosto, eu tenho meus momentos
com eles. Eu odeio quando eu tenho que fazer isso correndo, porque fazer coisa com criança correndo é horrível. Eles sentem, eles brigam, eles fazem birra, eles reclamam, vira um inferno estar com eles. Então a gente, na verdade, tem que aprender a respeitar o tempo deles, porque esse deveria ser o nosso tempo, na verdade, né? Claro, exatamente. A gente aprende a girar mais rápido, mas na verdade deveria ser o nosso tempo, né? Com certeza. E como é que é hoje? Toda a questão assim, ó, hoje o exame, tá voltando lá para nossa colonoscopia agora. A sequência de um atendimento da Laura. O paciente, ele precisa, alguém indicou que ele precisa fazer o exame. Primeira vez que ele vai fazer a colonoscopia. Liga, marca a consulta primeiro. Tem Como duas é que funciona possibilidades. passo a passo? Antes eu fazia que todo mundo tinha que marcar consulta, tá? Só que tem paciente que não quer marcar consulta. E geralmente os pacientes que vêm para fazer colonoscopia comigo, eles vêm encaminhados. Então eles já vêm do médico que pediu o exame. Então hoje em dia eu tenho duas formas de fazer isso. Uma, quem quer consultar, consulta. Quem não quer consultar e quer marcar direto o exame, marca direto o exame. Só que eu não marco o exame através do hospital. Quem faz agendamento de exame são as minhas secretárias. Então, esse paciente, como ele vem encaminhado, vai vir para minha secretária encaminha um formulário para o paciente, medicamentos que usa, como se pegasse as informações básicas. Eu passo toda a orientação de preparo, porque o preparo que eu faço não é igual ao do hospital. Eu tentei criar o preparo mais confortável possível, que hoje em dia é um protocolo de 40 e não chega a 48 horas, é um dia de uma alimentação, no fim do dia tu vai tomar um laxante, no dia do exame é que tu vai tomar um laxante mais pesado. Ele recebe todo um formulário também dos meus anestesistas, que vai fazer todo um questionamento de histórico de saúde para quando a gente chegar lá na hora do exame, a gente já ter o mínimo de informação necessária, até porque se esse paciente não tem condições de fazer o exame, com isso eu já vou saber. Já vou dizer, ó, claro, não dá para fazer, tem que consultar ou não. Tu vai ter que consultar com um clínico antes. Porque as pessoas não têm noção, elas chegam para fazer um exame, às vezes assim, usam anticoagulante, por exemplo. E não tem que saber mesmo, né? Quem tem que saber é a gente. Vocês têm que perguntar isso, questionar para ver qual é a então assim, se ele vai agendar através do hospital, essas informações não chegam no médico. Então, eu tentei criar uma coisa onde eu possa oferecer para o paciente que quer marcar direto o exame, que é um direito do paciente, que geralmente ele chega e isso vai marcar pelo hospital, ele vai marcar com o máximo de segurança possível, e daí a gente vai se conhecer no dia do exame. Já vou saber toda a história, mas vou conversar com o paciente, vai fazer o exame, terminou o exame. Quando termina o exame normal, eu já digo, ó, tua orientação vai ser em tanto tempo repetir. Não, tem pólipo também, a gente vai ter que fazer uma consulta. E dessa consulta ela pode ser presencial, mas também pode ser online. Porque como é uma consulta rápida e pontual, claro, para o paciente é prático. E como é que se faz? Porque hoje em dia se faz também muito o exame casado, porque já que está anestesia, sim. A gente faz. Fazendo endoscopia, para ter mais segurança. Né? E daí eu tenho o gastro que trabalha comigo. A endoscopia, a gente não tem indicação de fazer endoscopia de prevenção em todo mundo, que nem a colonoscopia, porque a história do câncer de estômago, a evolução é totalmente diferente, como surge, a velocidade com que acontece é diferente da colonoscopia, né? Então, indicação de endoscopia são para pacientes que têm sintomas, quem tem histórico de câncer de estômago na família, paciente etilista, tabagista, e quem quer fazer. Eu digo, tu vai estar ali sedado, tu quer fazer os dois, e tem muita gente que quer, e daí tu já faz as duas coisas. Tu dorme uma vez, acorda com tudo feito, super né? Super prático, né? Super prático. Aonde tu tá fazendo exames agora? Só no Moinhos. Só no Hospital Moinhos de Vento. Só no Moinhos. Mas, mesmo que tu passe para fazer as consultas só particular, tem dentro... Os exames podem ser feitos pelo convênio. Os exames são feitos desde pelo que o hospital tenha um convênio, Sim. Depende do convênio, né? Porque tem convênio, por exemplo, o Unimed consegue fazer pelo convênio. Tem convênios que eu não recebo através de convênio, né? Então, eu faço daí honorários médicos privados e os exames são feitos através do convênio. E a parte do hospital, o convênio cobre o hospital. Isso fica uma coisa também bem prática, porque... Abre espaço, porque é dado nota fiscal, tudo. Sim, tu pode pedir reembolso no teu convênio, tu pode usar para fins de imposto de renda. Isso é muito bom, porque o que eu vejo também, né, Ana Laura, a questão
das dúvidas que as pessoas têm em relação a custo de exames. Muitas pessoas não têm convênio, né? E a gente vê cada vez mais as pessoas perdendo os seus convênios, né? E precisando, querendo se cuidar. Aí eu te pergunto, tem como parcelar esse tipo de coisa? Como é que funciona isso? O hospital é possível parcelar. Eu não Uhum. sei quantas vezes, não me pergunta, Mary, Mas, porque eu não sei, mas todos sim. os hospitais parcelam, Todos os né? hospitais Eu acho que parcelam, sim. com certeza. No cartão eles parcelam porque eles recebem, né? O anestesista, geralmente não, porque é um encontro muito pontual, né? Uhum. A minha parte, eu geralmente, colonoscopia, para parcelar tem que ser no cartão. O que acontece? Os pacientes, eles normalmente não vão no consultório para pagar. Uhum. Então, eles preferem fazer um Pix. Porque para Claro. eles acaba sendo mais fácil do que até lá o consultório passar o cartão para parcelar. Então, hoje, geralmente os pacientes acabam não parcelando por isso. Porque tu vai ter que ir lá passar o cartão físico, né? Mas se quer parcelar, é possível. É possível. Porque o mais importante é que a pessoa faça o exame. Exatamente. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ficar sempre assim. Porque se vê assim, eu não vou fazer esse ano porque eu não posso. E Mary, não, prioriza isso. Não, e Mary, vamos combinar, não é nada de outro mundo, tá? O valor de colonoscopia, de exame, não é um absurdo. Tu vai fazer uma vez a cada 10 anos. O que se gasta em estética é muito mais do que o valor de uma colonoscopia. O que a gente vê as pessoas gastando em estética, em produtos, é muito mais do que uma colonoscopia. Eu brinco, né, que não querem pagar muitas vezes uma consulta particular com o médico, mas vão no salão fazer uma mecha, cortar cabelo, custa 2 vezes mais Exatamente. a consulta do médico. E nada contra a mecha, né? Não. Mas assim, sou super a favor, a gente tem que estar tudo bem, né? Mas na verdade, eu acho que é uma questão de organização financeira, sabe? Não, eu também vejo que é uma questão assim, ó, de valorizar a sua saúde. Prioridades, sabe? né? São prioridades. Não adianta, sabe? A pessoa tá linda, maravilhosa e completamente doente por dentro. Sim. Tá? A gente tem que inverter isso. Mas eu acho que hoje a gente vive num mundo de muita aparência, né? Sim, que é como pagar a caneta para emagrecer e não querer gastar na academia. Não, eu não vou fazer academia, mas eu quero a caneta. Tá, então, bota os tênis e sai para correr. Não, mas eu não tenho tempo. Tem que trabalhar. Não, para aí, né? A gente tem que organizar a vida de uma forma global, sabe? E eu acho que médicos que buscam essa medicina que tu busca sempre é o correto, porque a gente começa a enxergar também o corpo da gente de outra forma. A gente começa a enxergar a saúde da gente de uma forma global mesmo, assim, não adianta eu estar só na parte da gineco bem. Será que a minha parte psíquica tá boa? Será que meu coração tá bom? E muitas vezes o médico que tem 1 hora de consulta, ele consegue fazer perguntas para daqui a pouco tu olhar e dizer assim, opa, tem que mandar esse paciente para tal especialista. E assim, de novo, mais do que isso, eu acho que fazer com que o paciente cada vez menos tenha que ir a médico. Se ele tiver saúde. Ele só precisa buscar a prevenção normal. Ele tem que plantar para colher saúde. Tu vai gastar menos em médico, menos em remédio. Vai viver mais e melhor. Tem estudos que mostram hoje que um estilo de vida saudável te dá 7 anos a mais de vida, com qualidade de vida. Tu tem noção do que é viver 7 anos mais bem? Bem. Daí a gente tem isso, essa informação na nossa mão. A gente não usa isso. Quase que de graça, porque se tu for ver, o estilo de vida não é uma coisa que custa caro. Não, porque tu vai dizer, não, mas salada custa caro. Bom, mas o que tu gasta em bolacha, chocolate, bebida, é o que tu põe dentro do teu carrinho do super. E a gente nota muito, né? Supermercado, às vezes eu presto atenção no carrinho das pessoas. Pessoas que tu vê que estão doentes, que estão obesas, o carrinho muitas vezes está com um monte de porcaria. Tu fica pensando assim, por que não fica mais tempo naquela parte do hortifruti, né? É incrível como a gente nota que são hábitos do dia a dia que fazem a gente ter ou não qualidade de vida. Claro, total, né? Pequenas coisas, né? Pequenas coisas. E daí, quando a criança não come fruta e verdura, o pai come fruta e verdura?
Então, é uma cascata, né? Vai indo, efeito borboleta, né? Então, hoje, se tu tivesse que dar um conselho para as pessoas em relação a buscar uma mudança na qualidade de vida, o que tu diria como médica e como Laura? Eu diria para tentar... Difícil essa pergunta, Mary. Tem que ser um conselho. Tente comer uma fruta por dia. Ou um prato de salada por dia. E buscar alguma atividade física que goste ou que seja tolerável. Porque tem gente que não gosta de nenhuma que seja tolerável. E começar a praticar. Eu acho que é a constância, né? Se a pessoa pegar uma coisa que goste, começar a ser constante aquela atividade. Porque uma coisa empurra a outra, né? É. Tipo, se tu começa, tu pega... É que eu gosto muito de atividade física, eu acho que pra mim é um marcador, que nem eu disse, de saúde mental, de tudo. Se tu começar a fazer atividade física 3 vezes por semana, naturalmente tu vai tomar mais água, daqui a pouco tu vai olhar mais pro que tu come. Então ela vai te levando pra um caminho, sabe? Um caminho bom. É. Teu sono vai melhorar. Daí tu vai dizer, eu não quero... Daí quando tu vê, tu fica uma semana sem, daí tu já te dá conta. E os primeiros 3 meses são os piores, tá? Aguenta 3 meses. Aguenta. Ó, gente, te agarra 3 meses de sofrimento. Depois de 3 meses, embala. A coisa começa a embalar e daí vira rotina. Vira rotina, né? E hoje, em relação a... Eu vejo assim, ó, que tu posta muito nas redes sociais a questão dos fins de semana com a natureza, com as crianças. Isso é um hábito que vocês têm. Sim. A ligação da natureza com vocês, assim, você tem um calendário organizado para isso? Porque eu vejo assim, ó... Não, a gente não tem um calendário. Fazer coisas legais com as crianças. Definitivamente não existe um calendário. Esse ano até a gente não conseguiu tanto. Tem anos que a gente consegue mais, tem períodos que consegue mais, períodos que consegue menos. Mas eu acho que a gente acaba olhando para isso, sabe? Talvez tenha gente que faça a mesma coisa que a gente e não acaba não olhando, tendo esse olhar. Pra mim, a natureza me renova, sabe? E as crianças, pelo jeito, estão no mesmo caminho, né? Todas as crianças, Mary. Qualquer criança que tu largar no meio do mato, se ela for livre para poder explorar aquilo, não tem nada mais incrível para a evolução de uma criança. Porque aquilo ali é um laboratório. Um laboratório de felicidade. De felicidade, de experimentar, de subir, de descer, de tentar, de pegar a terra, de inventar. Não tem, entendeu? A gente não foi feito para concreto. Nem para telas, né? Não, para nada disso. Tu poder andar de pé descalço, só que daí tem criança, não pisa na grama, minha mãe não deixa pisar na grama, daí a criança já começa a não pisar na grama, vai indo aquilo, né? Uhum. Mas não tem nada melhor do que andar de pé descalço. É bem gostoso. Só que tu vai ter que tolerar o desconforto disso. Algum gravar, vai pisar num graveto, vai doer, mas é a vida, né? Como tem aprendizado na natureza, né? Muito. Impressionante. A gente aprende sobre limite, tu aprende a gente aprende sobre a gente mesmo. Sobre respeito. Sobre respeito. Sobre o que é possível alcançar ou não. Tu aprende muito, sobre o né? que é perigo. Eu acho que Muito. os limites são muito importantes, né? Então, é uma escola para as crianças, é uma escola, um laboratório, né? E agora eu vou te fazer uma pergunta. Laura, se tu tivesse que dar um conselho para Laura de 20 anos atrás, o que tu diria para essa Laura? Ai, eu acho que eu diria: te cobra menos, exige menos, a vida pode ser mais leve e é possível ser feliz. Ai, coisa querida. Acho que eu diria isso. Essa coisa da cobrança que a gente faz, a gente se judia muito, né? Muito. Não precisa, né? Eu acho que assim, ainda tem uma coisa do perfil do médico, assim, né? A gente busca muito, é uma coisa de perfil de quem busca a profissão, né? Muito. Tá sempre no melhor e dá o melhor, e dá o melhor, e dá o melhor, e dá o melhor. E o que é dar o melhor, né? É que a gente não precisa, para dar o melhor, se sacrificar tanto.
Se a gente fizer as coisas com equilíbrio, sabendo o seu limite, a gente consegue dar o melhor sem se judiar tanto. E essa questão assim de sofrimento vem, muitas vezes, eu falo até por mim, porque eu também sou muito assim, né, determinada e acho que... Mas cada vez eu vejo mais com a maturidade de que a gente consegue chegar num estágio muito bom sem se matar tanto, sabe? Talvez a gente não consiga fazer isso para chegar no objetivo amanhã, daqui uma semana, mas daqui um mês eu consigo. Às vezes o que está errado é o tempo que a gente determina para chegar até lá. A gente encurta muito esse tempo e fica sob pressão. Se tu esticar um pouquinho mais esse tempo, tu já está com esse tempo a teu favor. Então isso é uma coisa que eu tenho visto assim, sabe? Que eu estou trazendo para a minha vida e que eu estou dizendo muito para os meus clientes, sabe? Mexe no tempo. Por que os objetivos têm que ser tão dentro de um tempo que esse pode ser flexível? Vamos esticar ele um pouquinho. E eu acho que também a gente ter tempo para parar para pensar por que esse objetivo é um objetivo, né? Por que aquilo ali é... Será que é tão importante? Será que é algo que é importante para ti? Ou será que é algo que o meio exige, né? Tu falou antes, né, que tem espaço para tudo. Quando eu falei para ele que tem espaço para tudo, não é que tem espaço para tudo no nosso dia a dia. Tem espaço no mundo pra gente ser do jeito que a gente é. Porque quando a gente faz nossa formação tem muito um padrão. A gente vê um padrão se repetindo como se aquilo ali fosse o ideal. Como se aquilo ali fosse o máximo. E daí tu faz tua residência e daí tem um padrão de funcionamento dos serviços, onde aquilo é o máximo e tu sai achando que aquilo ali é o que tu tem que ser, né? E não que não seja legal, mas é legal pra quem faz aquilo. Tu tem que tentar entender o que é o legal pra ti. Uma vez eu aprendi de um professor que a gente se torna realmente um bom profissional quando tu adquire todo o conhecimento, amadurece, usa esse conhecimento ao ponto de conseguir desconstruir o modelo e construir um modelo que seja bom para ti. E daí as coisas começam a fazer sentido. Então, no início, a gente tem que fazer, imagino que você seja assim, né? Tem que fazer exatamente assim. A consulta tem que ser assim, começo, meio e fim, bem como me ensinaram. Até que com a evolução, né, da prática, tu muda tudo. Não, e diz assim, bom, vou criar... A minha consulta agora é completamente diferente daqui a 20 anos. Sim, e provavelmente vai ser diferente daqui a 20 anos. E outra coisa que é engraçada é o grau de envolvimento com o paciente, né? Tu não pode te envolver, tu não pode chorar, tu não pode mostrar fraqueza, tu não pode... Toda essa coisa da frieza, do distanciamento, né? Mas e, na tá verdade, mudando, essa né? relação pode ser próxima. Se tu souber dar limite. Eu acho que isso é uma coisa importante, sabe? Tu tem que saber, tu tem que entender o que é a relação do paciente, o que é a relação de duas pessoas ali, né? Tu não pode fazer com que isso passe por cima do teu papel de médico de ver a saúde do paciente. Exatamente. E a questão assim, ó, do quanto tu te abre para escutar esse paciente, para te desenvolver, claro que profissionalmente, ele vem para ti, né? Ele se identifica e daí cria uma conexão. E quando o médico consegue fazer uma conexão com o paciente, a chance desse paciente aderir ao tratamento é muito maior. Aí, a chance de tu ser feliz trabalhando, né? Exato. Porque assim, ninguém consegue fingir o tempo inteiro ser algo que não é. E eu vou te dizer que já me deparei com médicos e médicas que dizem assim, ó, eu não sou mais feliz na medicina. Mas eu entendo por quê. Mas daí assim, ó, tu pega a agenda, estão atendendo 25 pacientes dia. Tá louco. Não consigo nem entender como consegue, sabe? A pessoa daí não tem dinheiro, não tem hora para, não tem dinheiro também, mas não tem hora para almoçar, chega em casa completamente sem energia para fazer um esporte, passa de segunda a sexta voando, no fim de semana só quer descansar. Quando não tem que preparar uma aula para um congresso. Daí a medicina começou, eu tenho 2 casos assim atualmente, a deixar de fazer sentido para este ser humano.
sabe? Porque ela engoliu ele. E isso eu acho uma coisa importante. Médico não pode deixar a medicina engolir. Nenhuma profissão, né? Nenhuma. Mas é que vocês são muito apaixonados. Então, se deixar, vai, né? É que é um estilo de vida, né? Medicina é um estilo de vida, não é uma profissão. É um estilo de vida. Tu sai pensando naquilo, né? Tu não tem como desligar, assim. E é uma coisa que demanda energia, né? É uma troca constante de energia. Tu tá o tempo inteiro em contato com pessoas que têm uma demanda emocional, porque vem junto, né? Uma demanda Claro. emocional. E que tu tem que estar ali sempre bem. Tu tem que estar sempre bem, né? E por isso, tudo, a gente enxerga que essas tuas mudanças que tu vem fazendo tá te levando a ficar uma médica cada vez mais feliz. O reconhecimento acaba vindo como consequência, né? Porque quando a gente faz o que gosta, que a gente está feliz, os pacientes notam isso. E eu só te desejo, assim, muito, 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 muito sucesso. Cada vez mais. Mary. Tu sabe que eu te adoro, né? Obrigada. Como mãe, como ser humano, como uma pessoa assim, Laura. Eu te vejo como uma pessoa muito determinada e muito humilde para saber que isso não tá bom, então eu vou procurar fazer diferente, sabe? E isso é uma virtude que tomara que muitos médicos escutem esse episódio e se inspirem nessa questão de mudança, de estilo de vida, mudança do formato de trabalhar a profissão para poder tocar cada vez mais os pacientes, os seres humanos. Te ver feliz. Isso, né? Tem um... Eu não me lembro quem foi que disse que médico tem que gostar de gente, né? É isso, a gente tem que gostar de gente, né? É. Com certeza. Não pode gostar só do exame, E pra gente só do gostar bloco de gente, cirúrgico. a gente tem Não, que tá gosta bem, de né? gente. É, A gente tem que estar bem, né? com certeza. E aí é que cria a essência, a conexão, a verdade. E isso que vai fazer esse médico ser bom. E é isso que a gente leva da vida, né? Aham, O que a gente Esse leva trabalho. da vida são os vínculos que a gente cria, né? isso. Por isso que eu gosto tanto de ti. Ah, querida. Querida, Carinho é muito obrigada. recíproco. Muito, muito obrigada. Muito obrigada. Por teu tempo, por estar aqui Obrigada. comigo, tá? E a gente vai ter que conversar outras vezes, porque eu acho que tem uma evolução da Laura aí, constante, que daqui a um tempo a gente volta e já vamos encontrar uma outra Laura aqui. Sempre melhorando. Cabelo cada vez mais branco. Não importa. Tomara que fique bem branquinho. Tá, e bem Dure feliz. bastante isso aí. Querida, muito obrigada mesmo. Obrigada, Mary. Gente, então nós estamos terminando mais um episódio do Marycast, com o apoio e o patrocínio da Suelen Sarmento, marketing digital para médicos, a Medfin, que é uma empresa de contabilidade para clínicas médicas, o programa Bem Atender. E mais uma vez, um agradecimento muito especial para a doutora Laura Moschetti, que nos deu uma aula sobre um estilo de vida, sabe? Uma postura de enxergar a medicina de uma forma mais leve. E isso é muito inspirador, Laura. Gente, muito obrigada. Quem gosta de histórias de medicina contada por médicos, de verdade, então se inscreve no canal, deixa um like e até a próxima.